Bem, amigos do Voa Vela, estamos aqui para fazer um review da quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Voa Vela Virtual, que é um campeonato que teve aí a sua organização com a iniciativa da Federação Brasileira de Voa Vela, pioneira em estar apoiando um evento de Voa Vela Virtual, e diversos elementos aí do Brasil Cross Country Team, que é um time que voa o Condor aí já há muito tempo. Então estamos aí na decolagem. Quero aproveitar, cumprimentar e parabenizar a Valéria Casselato, que é a presidente da Federação Brasileira de Voa Vela, por essa iniciativa, e assim, expressar o desejo, né, e a alegria e a esperança de que esse seja o primeiro de muitos campeonatos aí, com a participação dos pilotos de voa vela virtual e real juntos no mesmo ambiente. É 2.200 AGL, né? Não, MSL. A GL vai dar 1000. Eu vou tentar passar algumas ponderações aí, algumas explicações sobre as decisões tomadas durante a prova e algumas dicas também. Primeira dica aí é na largada. Nós temos um dia de base alta, chegando até 4.000 metros em algumas nuvens. Havia uma variação de base muito grande, e a largada a 2.200 metros. Então muitas pessoas aí acho que chegaram a experimentar a Flutter. E uma coisa para você evitar quebrar a aeronave na largada, nessas largadas de alta velocidade, é o indicador de velocidade real. Se você olhar no XC, ele tem a indicação VTAS, que é a True Speed. Então, independente da altitude que você tiver, a indicação ali vai ser a indicação precisa da velocidade a não ser excedida, que não varia aí com a altitude como a indicada. Então é uma dica aí. Já analisando a prova, o dia, como o vento vinha de oeste, era você largar o máximo a oeste da área de largada aí, para na ocasião do ganho de altitude, aí o deslocamento não lhe jogar muito para fora da rota. Você já usar esse espaço que você ganhou aí na linha de largada, para subir, essa derivação aí ser um pouco compensada. Outra coisa, que direção seguir? Você poderia se deslocar para oeste, mas aí você tocando na parte mais oeste aí, na parte mais à direita da área, à direita de quem está se dirigindo a ela, né? À esquerda aí do XC só, você voando para oeste da área, você encararia o vento, o maior componente de vento de proa. Então não seria interessante você se deslocar muito para oeste aí. Mas nessas provas diárias você tem uma coisa que é onde estão as nuvens, né? Você tem a rota ideal, mas você tem a rota que é possível. Então eu acho que nessa situação aí a rota ideal seria se deslocar basicamente para o sul, na proa 180, mas a posição das ruas de nuvens, você tem áreas aí que havia uma abundância de nuvem muito grande, então você tenta ajustar essa proa aí para os locais que estão com maior atividade. Então
E a partir do momento que você define essa proa, você tenta não mudar seguindo a reta até o momento da virada. Então essas aí são coisas que você tem que definir. Uma das ideias era você chegar no fim dessa perna aí, dessa primeira perna, não tão alto, para que você tivesse o maior ganho possível, assim, deixar para fazer esses maiores ganhos com o vento de cauda na segunda perna. Só que com um dia de base de 3.500 a 4.000 metros, o risco de você ficar baixo, deixar para subir assim, em altitudes muito baixas, o risco era muito grande. Então essa fineza aí de ajuste na altitude onde você iria fazer essa virada é uma coisa que determinaria o bom desempenho. Vocês estão vendo que eu girei térmica logo depois da largada. Por que isso? Girar a térmica ainda alto facilita você achar o core e facilita você centrar. Então, mesmo que você não quisesse, a gente não quisesse chegar na primeira área muito alto, pela distância era evidente que você, mesmo com componente de proa, necessitaria de algumas térmicas para atingir a área. Mesmo que você não quisesse penetrar muito na primeira área, você mesmo assim ia necessitar de altitude. Então, já que é para rodar, vamos rodar logo enquanto ainda estamos alto e assim, numa condição que facilita você achar. Como você tinha um vento aí de 20 a 25 km, de 15 a 25 estava variando muito, e bases muito altas, então a derivação dessa térmica é muito grande. Então muitas vezes, mesmo que você venha alinhado com o vento, você não consegue identificar. Então você vai perder tempo para localizar essa térmica, e o que não é interessante, né? Lembrando que depois dessa primeira térmica, você vai avaliar dentro daquele range de direções ali interessantes, qual é a direção que tem mais nuvens alinhadas. E feito isso, você vai tentar manter aquela direção ali até o momento da virada. Isso aí é fundamental. Eu tinha a intenção de manter o vento quase perpendicular, aí vindo da asa direita. E vou fazer um parêntese aqui para mostrar para vocês o que é que eu vi depois de ter saído da última térmica ali. Então você tem uma variação de direções que você poderia seguir, que são favoráveis para a prova diária, mas aí você percebe o alinhamento de nuvens. Então a partir daquele momento é essa direção aí que você vai seguir. Vou pôr esse desenhozinho rústico também só para lembrar que a térmica, a corrente ascendente, não está logo abaixo da nuvem, principalmente nesses dias de vento forte. Então o fim da térmica ele pode coincidir com o centro da nuvem, mas a origem dela, a origem da corrente ascendente, vai estar lá em algum ponto contra o vento. E o vento está desviando essa corrente de ascendente que termina na nuvem. Ponto. Você deve levar em consideração também a posição do Sol em relação a essa componente aí de vento e nuvem. A posição do Sol também pode afetar a posição da corrente ascendente. Tudo isso aí serve para lembrar que todas essas variáveis aí afetam o ponto onde você deve passar abaixo da nuvem. Se você está próximo à base, você vai passar praticamente abaixo do centro, um pouco próximo à borda direita, se o vento vem da direita. Se você está muito abaixo e essa distância da base aumenta, então você deve aumentar também a distância que você deriva à direita, que você se afasta da margem direita da nuvem, se o vento vem à direita. Mesmo que você queira somente passar
aproveitar essa corrente ascendente durante a passagem da nuvem, não queira parar para rodar, isso também já vai somando alguns metros aí na sua altitude. E também, se você quiser, esteja planejando parar para rodar, aumenta a chance de você já passar pelo centro da térmica. Já que a gente iniciou nessa proa, vai tentar manter essa proa aí até o momento da virada. É claro que pequenos desvios dessa proa vão ser necessários para evitar que se fique baixo. Como as bases são largas, vale a pena você fazer algumas passagens por nuvem, mesmo que você não pare para rodar. E como vocês estão vendo aí, tem algumas nuvens alinhadas, vamos utilizar isso aí. Vamos utilizar esse alinhamento e tentar passar por essas nuvens. As nuvens que você já teve uma ideia da variação do índice térmico do dia, que mostrou que nuvens acima de 4, 4,5 são nuvens que estão dentro da média. Se você passar por alguma coisa acima disso, é interessante parar. Era interessante parar para rodar. Foi o que eu tentei fazer, passando por nuvens que superassem o 4,5. Essas nuvens a gente, mesmo alto, pararia para rodar. Amanhã eu boto aí e depois de amanhã eu vejo. Eu já observei que o pessoal que voa real, eles têm a tendência a girar o planador mais lento. Eu acho que isso se deve à questão do lastro. Aqui no Condor, raramente a gente voa sem lastro, e geralmente voa com lastro cheio. Raramente a gente se desfaz do lastro. E nessa situação, o planador ele fica bastante indócil. É muito interessante aí que você mantenha uma velocidade um pouco maior. Lhe permite um controle mais preciso do planador. O planador não fica tão mole e você, assim que você acha o centro, acha o raio da curva, é tentar deixar o planador mais livre possível, sem interferir, sem dar comando, deixando ele com as superfícies mais neutras possível. Nessa situação aí você vai conseguir a melhor ascensão dentro dessa térmica. Outra coisa que eu percebo é muita gente superestima a potência das térmicas. Você viu que aí no vario analógico estava o tempo todo aí próximo a 5. Então a pessoa ela tem a impressão que as térmicas estão alguma coisa próximo a 5. Mas se você olhar no XC, você vai ver que a média da última térmica ali, ó, deu 3,9. Então são três coisas na verdade. O totalizador do vario do Condor, do PDA, está totalizando a média dos últimos 30 segundos. E a média da última térmica, ela conta também a entrada e a saída. Então essa estimativa ela fica mais real e fica mais fidedigna. Então você utiliza um dado mais preciso para poder aí ajustar seu Macready.
uma coisa bem polêmica também é qual é a técnica, a melhor técnica para poder fazer essa passagem na corrente ascendente. Alguns defendem que você deve cabrar com vigor para reduzir logo a velocidade e aumentar o tempo que você vai estar na corrente ascendente, aproveitando ela da melhor forma, assim, por mais tempo e assim subindo mais. Só que eu não acredito que essa seja a melhor técnica. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, quando você está cabrando com o nariz para cima, também você está num ângulo, numa atitude que não é a atitude de maior sustentação da asa. Então, vamos supor que 100% da sustentação gerada seja nivelado com o solo. Se você está subindo a 30 graus, você está perdendo cerca de 33% da sustentação da asa. E outra coisa, quando você reduz demais essa velocidade, você também vai ter que recuperar ela na saída. Então essas finezas e essas variações de técnicas, elas são normais. Várias pessoas já fizeram estudos aí sobre essas técnicas e chegaram que a variação de performance é muito pequena, mas o que me parece é que você tente fazer assim que você percebe que você vai entrar no core, você já deve estar próximo a uma velocidade de melhor rendimento da aeronave para grande altitude. E assim que você sai dela, que você abandona o core, o vário começa a cair, você começa a embalar para que você também não passe pela descendente no limite da térmica com muito pouca velocidade e aumentando o tempo que você vai estar sujeito a essa descendente. Aí são sutilezas que cada um tem uma opinião e na verdade não tem assim coisas definitivas para fazer considerações a respeito dela. Se existe alguma coisa que eu posso afirmar categoricamente a respeito do assunto, é a questão da força G. Seja lá qual for a técnica que você vai empregar, faça isso de forma suave, porque se tem alguma coisa que afeta o rendimento e a sustentação da asa, é a aplicação de G, tanto positivo quanto negativo. Mais ainda o negativo, mas também o positivo causa diminuição da sustentação da aeronave. Então, seja lá qual seja a técnica que é de sua preferência, faça isso com delicadeza. Aqui nesse momento você começa a ter que tomar algumas decisões. Caso você queira entrar mais na área, você vai ter que subir. Você está já a 1950 AGL, você tem ainda uma margem de segurança boa, mas se você quiser passar da metade dessa área, você vai ter que ter mais um pouco de altitude. Então qual é o plano disso? É que no momento da virada você não esteja aí abaixo de 1200, 1500 AGL. Então você está vendo que a atividade nessa direção que eu estou tentando seguir começou a diminuir, você não tem tantas nuvens, elas estão mais espaçadas. Então o normal seria ter subido nessa nuvem que eu passei. Não me pareceu uma nuvem muito forte, então eu resolvi seguir em frente. Eu ainda tenho bastante altitude, mas não foi uma decisão assim das mais prudentes. Você vê que são poucas nuvens, aquela nuvem lá na frente corre o risco da gente, quando chegar lá, ela já esteja se findando. Então
começa a você ter que ponderar aí as opções. Eu poderia chegar mais para a direita, tem algumas as nuvens que também parecem estar mais novas, mas que também corre o risco de se findarem quando eu chegar lá. Então já tomei a decisão, estou tentando seguir para aquelas nuvens um pouco mais à direita e vamos ver o que é que vai dar. Vocês perceberam aí que eu mudei de variômetro vertical para o speedômetro. Com o Macred setado lá no PDA, ele vai lhe indicar se você está voando mais rápido do que deveria ou não. Então, você está voando na velocidade correta. Então, fica aí essa dica também. Usar o speedômetro para fazer o cross-check se você está voando numa boa velocidade ou não. Era onde a estrada me levou, né? Boa tarde. Aqui no primeiro setor lá, tinha que ter avançado um pouquinho mais. Tá dando que eu vou chegar a 9 minutos adiantado no limite do segundo setor. Volta lá e avança. Aqui eu fiz uma cagada, eu perdi mais de 3 minutos. Malvado, né, velho? Eu olhando para o XC, estava bem pequenininho que eu estava usando o celular, eu saí pro lado errado. Então, assim que eu percebi, eu voltei Comparar os dois, né, velho? para o fim da área, mas nesse vai e volta eu perdi 3 minutos. Então, sendo que no PDA tá mostrando aí que eu estava indo para o norte. Então, sempre você deve checar a bússola, PDA e XC para não correr esse risco. Aí eu percebi, fui checar no PDA do Condor e percebi a bobagem que tinha feito. Mas 3 minutos eu tinha a opção de dali partir direto para a segunda área, mas achei que estava muito cedo e era melhor assumir o prejuízo e voltar para
avançar mais na primeira área. Aí veio o segundo problema. Eu tinha a nuvem que acabei de sair, que não estava tão boa, e uma área azul à frente, a 1540 AGL. Olha o azulzão, que a área sem atividade que apareceu à frente. Então me parecia muito longe aquele conjunto de nuvens lá ao sul, e também não tinha muita coisa dos lados aí. Qual seria a melhor, assim, a melhor opção? Era chegar lá naquelas nuvens, rodar e a partir dali, a partir já daquela última térmica, voltar. Então você já começa a fazer a recuperação com o vento de cauda. Então essa seria a melhor escolha, mas me parecia muito longe, mesmo com o planador de alto rendimento, que é o 27, me parecia que eu ia chegar lá muito baixo. Então o que fazer? Essa é a hora da decisão. E mesmo que eu quisesse voltar de agora, não tinha nada que eu pudesse pôr no caminho entre o ponto da virada e a segunda área. Então, o que é que eu fiz? Eu achava que a altitude de segurança era ali em torno de no mínimo 1000 metros AGL. Então eu fui seguindo até que eu pudesse fazer a virada e ter alguma coisa no caminho próximo aí, sem ter que ficar tão baixo. Não diminuiu, o que aumentou foi o número de gente pedindo Gente emprego. procurando. Não, eu acho que é muita droga, pô. Essa parceria com as Farc não tá dando certo. Eu também tô achando. Não, mas veja bem, ó. O número de pessoas que estão procurando emprego. Vai que se formar uma galera de pessoas e daí tipo, são todos jovens, nunca tinham trabalhado, aí precisam da primeira chance. Diferente do cara ser desempregado. Eles vão disputar o Congresso nessa hora. Preocupante. Qual é a quilometragem da última área? 20. 50, 20. Ah, você diz a quilometragem? É 20. Desculpe, vai. É 0 quilômetro. 20 km tem uma margem boa ainda de uso. O plano aqui era prosseguir até o fim da área, e aquelas duas nuvens era o objetivo. Aquelas duas nuvens logo à frente, a 12 e 1 hora,
era o objetivo. Só que elas estão desfazendo, então tem que fazer uma decisão aqui rápida. Seguir até as próximas nuvens ou voltar. Seria ideal voltar nesse momento se houvesse no caminho, alinhado com o vento, nuvens, mas as nuvens estão mais para leste. Então virar aqui agora significaria andar um pouco de lado para pegar algumas dessas nuvens à esquerda. Só que a decisão ela teve que ser tomada com essa opção aí, porque as nuvens à frente estavam muito longe. Então a gente já estava aí a 780 metros, 780 metros da GL, então ficaria muito arriscado seguir em frente. Ai, caralho. Você pode observar aí que a rota está aí na asa esquerda. Ele cagou na configuração. E não tem nuvem lá. Eu poderia encarar aí para o próximo ponto, correndo o risco de não achar nada. Eu não gosto de arriscar. Então a segurança aí é partir direto para a nuvem mais próxima. Olha como está um buraco aí. É claro que isso aí custou tempo, mas é um tempo que muito estourado, muito alto. é um tempo que na avaliação minha aí era melhor do que seguir em frente e ficar mais baixo ainda do que eu já estava. Você vai ver que logo mais aí vai aparecer uma nuvenzinha à esquerda dessa que eu estou me dirigindo, mas mesmo assim eu resolvi passar nessa que está aí há mais tempo, nessa maior, que a gente nunca deve desprezar as possibilidades. Se você consegue localizar e centrar a térmica aí logo de primeira, você nunca deve desprezar, nunca deve deixar o certo pelo duvidoso. E é sempre melhor você ter duas possibilidades de sucesso do que apenas uma. Aí ó, eu já começo a formar a nuvem ali à esquerda, mas mesmo assim, sabendo que aquela ali a pequena, a nuvem que está nascendo, eu vou ter mais tempo nela, provavelmente vai estar mais forte. Eu não posso desprezar a chance, assim, a possibilidade de passar nessa térmica aqui e multiplicar minhas chances de sucesso. Passar por essa daqui e ir direto para outra significa desprezar a possibilidade de achar uma térmica. E nada garante que eu vá para outra e consiga achar, apesar de ser provável, né? Eu não consegui tocar no core dessa aqui e resolvi passar para outra e deu certo o negócio. Mas assim, a mensagem dessa situação é que você não deve desprezar as possibilidades, e é sempre bom você multiplicar suas possibilidades de sucesso, de se salvar da situação dessa. Então sempre se dirija para o local que tenha mais nuvens, sempre se force a experimentar, a tentar localizar todas as nuvens, as térmicas de todas as nuvens no caminho. Assim você diminui o risco de um pouso fora. Nessa situação aí eu já vi muita gente se dirigir para uma nuvem nova, assim, isolada, que estava na rota, e chegou lá e não conseguiu achar nada, não conseguiu localizar a térmica e não tinha mais nada por perto. Então às vezes as coisas
se complicam e você não tem para onde ir. Se você prestou atenção aí, uma coisa importante é você se direcionar para a nuvem alinhado com o vento. Isso é bem importante. Você, em algum momento, você vai passar pelo core ou próximo, você vai ver a variação aí da energia no vário, então facilita você achar o core, ou achar a térmica, vindo alinhado com o vento. Você deve considerar também a posição do Sol, sendo que a posição da térmica vai ser uma mescla e uma resultante da influência da posição do Sol e do vento, da direção do vento. Então, principalmente nessas situações que você está abaixo, é muito interessante que você faça a aproximação da nuvem ou diretamente com o vento de cauda ou diretamente com o vento de proa. Muitas vezes com o vento de proa, a térmica pode estar bem distante da nuvem, e assim, está bem depois de você já ter cruzado a vertical dela. Aqui a gente já tem uma coisa bem especial, que é uma térmica já com vento de cauda, uma térmica muito boa, com a média acima da média do dia e bem larga, homogênea, uma térmica que não tá quebrada. Então essa daqui a gente tem que girar até a base e aproveitar ela ao máximo. Deu uma adiantada aqui, são quase 5 minutos de térmica, não teria nada para acrescentar, mas na saída aí vocês vão ver que a gente tenta embalar o planador ainda na térmica. Você está atingindo a base, está começando a entubar, entrar na nuvem. Você começa a acelerar e baixar o flap e já sai lançado ou nem isso, ou não viu, não da leu. nuvem. Pois é, não leu. Observem aí. Largou e E foi embora, né? foi embora. A Toyota é assim mesmo. Então, é assim. Quem tá no planeio final aí, hein? Eu tô. Eu vou entrar agora.
Tô 25 km fora. Tô 29. Eu configurei alguma coisa errada. Quanto tempo você tem de prova? Não faço a mínima ideia. Também não, me perdi completamente aqui agora. Tô estimando. Você já virou pro planeio final, René? Se não, Já tô. se não tivesse virado ainda, eu ia lhe recomendar seguir até mais um pouco para evitar a chance de chegar antes. Dá pra segurar um pouquinho aqui. Não, segurar não adianta, pô. Tem que continuar entrando na área. Já saí da área, já passei da área. Então, você tá voltando pra base já? Pra aeroporto? Tô voltando pra final. Então agora já era, pô. Mete o pé. Não adianta segurar. Já tá com a altitude do planeio? Tá. Então não adianta segurar. Como a gente não tem muito planador de alto rendimento aqui no Brasil, o pessoal fica assustado com as velocidades que a gente voa. O pessoal costuma falar, tira meio da média que está dando, mas esse meio aí é justamente porque normalmente não se considera a entrada e a saída. Como eu tenho uma ferramenta aqui para computar a entrada e saída, me dá a média do dia, inclusive com a entrada e saída, eu posso seguir exatamente o que está dando a média do dia aí no XC. Lembrando que você tem que respeitar a polar. 3,5 aí sendo o limite aí que a maioria das pessoas consideram o mais rentável aí, o mais custo-benefício, o melhor custo-benefício no planador. Lembrar que esse melhor custo-benefício, a gente está falando aí dos planadores de maior desempenho. Quando você vai para algumas categorias específicas, a classe Club, a classe Standard, a classe Open, que pelas suas características contraindicam aí você seguir essa regra do 3,5. Na classe Standard, se você mesmo no dia que esteja dando mais que 3,5, 4, 5, você não voa acima dessas velocidades, acima de 190, 180, que dá mais ou menos 2,5 de Macred. Você não voa acima disso porque a polar degrada muito. E já na classe Open, da mesma forma, a polar degrada muito pela questão da extensão da asa. Então, respeitando algumas especificidades, você evita esses extremos aí em algumas classes. Perfeita. As próximas 3 nuvens foi só merda. Deu tudo já. A média de bosta. 10 km fora. Golf 99, 10 km fora. Eu acho que eu devia ter entrado mais na primeira, mas... Completando aí, você com 27 DC, com uma crédito de 2,5, 3, você está voando a 220 km por hora. Um SG29 é a mesma coisa. Então imagina aí esses JS1, Diana 3, esses planadores mais novos, o que é que estão fazendo? Então, nessas situações, você consegue, aí você não tem muito prejuízo de estar voando tão rápido. Bosta total. Aí, Coca, tá reclamando. Ainda bem que tem muitas provas pela frente.
Tem nuvem que já aparece morrendo, pô. É, o dia não tá ficando tão bom, tá ficando mais fraco. Tô achando que fizemos merda que ficar te esperando. É o ciclo errado. Nossa. É, Zag, é assim que a gente aprende. É, errando. Dando um monte de cagada. Vou mudar a faixa de trabalho também. Eu fiquei meio impressionado com as nuvens que eu peguei lá atrás e... Fazendo cagada. It's happening. Fala aí. Trampolina, eu vou escolher outro cara pra seguir a próxima. Hã? Escolher outro, Vou escolher outro cara pra seguir. Não valeu nada. Uma bosta. Você largou primeiro que eu, senhor. Você tá seguindo outro caboclo aí, que eu já vi. Não tô seguindo ninguém, né? É um cara pra seguir mesmo. Siga-lo. Quem é que tá reclamando de carne pra ele? Toma no seu cu, Luiz. 4.5 integrado aqui também. Então. Vou relaxar porque a minha prova tá perdida já. Agora vocês ficam reclamando de velocidade média baixa, não sei o que, abaixo de vocês 180, né? Se eu tivesse isso, eu tava feliz, filho. Pô, se eu conseguir completar, eu já tô feliz. Mas capaz, 180 é demais. 178 me contando. Ô Luiz, você tá me atrapalhando de ouvir meu VAR aqui, velho. Pode parar com isso aí. Vai estar fora. Fechei. Também, já completei a prova. A chegada foi bonita. Chegou, você já chegou. Eu também. Belo voo. Ai, o Peter Wolf do meu lado. E aí? Nós. Beleza? Trouxe uísque aí, meu? Vamos abrir o uísque. Agora eu devia tomar uma. Aceita a nasa do planador aí já bebe. Tem gente chegando aí? Tem o Campolina chegando e o Bill Polenka chegando.
Eu chegando? Ufa. Pimenta chegando. Hein? Tá ali Papa 7. Hoje não dava muito pra abusar e sair muito tarde, né? Ah, vou sair e vou salvar o voo que vai que... Boa. Back. E... YouTube. Aqui tem um detalhe, até você tocar a última área, você não vai ter uma estimativa pelo PDA do Condor da chegada e de quanto você precisa de altitude também, para você fazer o cross-check. Então, qual é o plano aqui? O plano é você seguir até a segunda área, e assim que você entrar, o PDA do Condor vai lhe dar uma estimativa do tempo e da altitude que você precisa para retornar aí a base. E aí você faz o check cruzado com o XC e toma suas decisões aí de até onde entrar. Qual é a técnica aqui? Qual é o pulo do gato aqui? Você está na perna a favor do vento ainda. Então é sair desta perna, já cruzar para o planeio final com altitude suficiente para não precisar rodar de novo. Então rodar nesta perna e sair para o planeio final. Se bem que é um planeio final bem longo e com uma necessidade de altitude aí bem grande. Então escolher bem a nuvem aí e o momento do retorno da virada. Porra, pela primeira vez eu comi o ponto. Só dando uma explicação aqui, o PDA do Condor ele não está otimizado para provas de área. Então, enquanto você não toca a área, ele dá uma estimativa de tempo e altitude necessária para o planeio final, estimando que você vá até o centro da área. Então, para que você calcule assim seu planeio final e utilize dados do PDA do Condor de forma mais útil, de uma maneira mais precisa, você precisa tocar primeiro a última área. E aí ele vai lhe dar uma estimativa real de quanto você precisa de altitude e tempo para atingir, retornar ao aeroporto de origem. Média de quanto? Cara, o cara que fizer 180 aí tá na rabeira. Ô porra, então me fudi. Porra nenhuma. Não, já me fudi também. 180. Você tá acima de 180 aí, Cristiano, Conrado. Sua média tenta de 4, você tá acima de 180. Eu fiz duas besteiras. Bom, aí é outra história. Eu fiz um monte de besteira. Mas eu saí pro quem lado. vai ganhar a prova vai fazer acima de 180. Vai sessão lágrimas. Com certeza. Vai ganhar a prova tá acima de 180. Não, a primeira besteira foi que no meio da primeira área eu saí pro lado errado, perdi uns 4 minutos. Eu tive que voltar. A segunda errada foi que eu fiquei baixo, tive que andar de lado uns 2 ou 3 minutos para pegar uma nuvem, senão tava já com 700, 600 metros AGL. Aí então não tá perfeito, a média tá boa.
mais a média de térmica, mais a média de velocidade deu uma rateada. Minha tá uma bosta, não vou nem falar que eu tô com vergonha. Tá A média do Conrado deve estar ruim, né? Deve estar uns 150, 169, 173 por aí. Não, mas vem cá, e quanto é que vocês estão mesmo? Não sei, fala a tua primeiro, meu. A minha por enquanto. Eu tô com a média de 205. 206 agora que eu tô andando. Quanto é que tá tu aí, Conrado? Me dê uma desvaz. Abre o jogo aí com a gente, Conrado. Quanto é que tá 208 agora. Eu já vi que eu fiz cagada pra planejar meu plano aí final. Vou aí 3 minutos a mais do que deveria antes de bater o ponto. Isso vai me dar uns 300 metros a menos pra acertar o plano final. Reduz o MC, cara. 300 é besteira. Não, passei já. Eu digo assim, foi do que eu passei de ter virado ponto. Vou ir a mais do que precisava. Ó, agora tá bom de ver o resultado. Pelo menos deixa eu até fotografar aqui. Tá bonito? Ó, Esse resultado aí não vale nada. eu sei. Mas deixa eu aproveitar um pouco alguns minutos de prazer aqui. Eu já tive o meu. Passou já, agora já passou. É na real agora. Putz, tem uma diferença cavalar, hein? A diária ainda, a gente tem que aprender muito. Tô em cima do Sérgio. Não, aqui. mas eu também errei um monte. O Sérgio E tá ainda no... cheguei atrasado. Eu também cheguei 1 minuto atrasado. O Sérgio tá no TS? Não. Eu cheguei 3 minutos atrasado. A média foi quanto, Polei? Não vou dizer. Muito bem, muito bem. A média foi baixa. Até tem uma coisa na regra que existe a possibilidade de vocês terem feito só com essa diferença no momento, só a pontuação de velocidade, de distância. Por quê? Não, o coisa do Condor aí não vale nada. Ignora completamente. Não, o do Condor Club. O Condor Club que colocou a pontuação do René bem mais alta que a gente. Eu tenho certeza que eu vou chegar 5 minutos depois. Bom, são os minutos de glória do René, né, René? Oi? Que foi isso? Que foi isso? São os minutos de glória do René Polenco. Meu pupilo? O Pimenta chegou também e já cravou em cima do René aqui. Ah, é. Meu pupilo bateu antes de terminar a prova. Ai! Eu não gosto desse menino. Viu? Nem foi ameaça pra nós. Dá um esporro. Cara, Um cocão nós se encontrar com ele. Já solou? Você passar na beiradinha da nuvem e só tomar 5 é muita palhaçada. Se eu puxasse com força, eu entrava dentro, só tomei 5. Puta que pariu. Como é que é, Campolino?
Eu passei embaixo da nuvem, se eu puxasse com força, eu entrava dentro. Só tomei 5. Hoje tá um dia daqueles assim, pra esquecer. Tudo errado, tudo deu errado. É. Aqui chega o momento da decisão de quando entrar no planeio final. Oxê, Luiz, tá voando Assim ao que você contrário? tocar a área, o Condor ele vai dizer, o próprio PDA do Condor ele vai dizer quantos metros você Ô, precisa Luiz, tava pra onde, velho? para o planeio final naquele maquete que você está voando. Luiz? E se você observar, você tem 20 minutos tá para voando ao contrário, 20 velho. Tá minutos indo pra onde? ali para o fim do seu tempo. E a sua estimativa de Luiz? gasto até o ponto final, até a chegada, Luiz, é vou ficar 15 cerveja, minutos pôr e no peito. 44. Então você precisa ainda Ele faz isso direto. voar, entrar na área, pelo menos 2 minutos e meio a mais, porque aí você Ele faz tem 2 direto. minutos e meio Tá voando para ao frente e contrário? 2 Vai minutos pra e meio onde? para voltar. Ponto. É sempre bom que você voe um pouco mais para poder, não correr o risco de chegar antes. Mas se você observar, eu ainda preciso fazer um ganho de altitude, porque pelas contas ali do XC ainda falta alguns metros para o planeio final. Bom, então considerando que ainda eu preciso rodar
uma térmica, ganhar aí alguns metros, eu poderia já voltar de imediato. Como não tem nenhuma nuvem à esquerda na rota para o planeio final, eu resolvi continuar um pouco mais e considerando aí a possibilidade de, ao invés de rodar outra térmica, diminuir o Macred e seguir direto para o planeio. O que também é uma opção boa se essa redução não for muito importante. Por exemplo, no Macred 3,5 você vai voar a 220, 225 no SW27, com o Macred 2,5 você vai voar aí a 200. Então, às vezes uma diferença de um DDH ainda que você está negativo para o planeio 700, 600 metros, só nessa redução você já consegue tirar. Então, se não há nenhuma nuvem próximo, se você está inseguro sobre que direção seguir aí, está incerto sobre onde fazer esse ganho, talvez seja interessante diminuir o Macred e seguir direto para o planeio final. Mas nesse caso de hoje, eu resolvi seguir à frente e fazer o ganho ainda com o vento de cauda, que foi a melhor opção. Enquanto ainda estiver com o vento de cauda, subir essa térmica e ganhar aí alguns quilômetros a mais nessa perna. Alguns aí podem brincar que aproveitar que o taxímetro ainda está contando, fazer essa parada aqui e deixar contar. A gente está ganhando aí, o vento está empurrando a gente alguns quilômetros a mais na perna enquanto a gente está subindo para o planeio final. A altitude necessária para o planeio final é bem grande. Vamos ver que Macred vai dar pra gente no planeio final quando a gente atingir a base. Valeu. Abraço. Ô, Peter, abraço. Falou, até mais. Ô, Coquinha, você não tá voando? Vou sim, tô no servidor 2. Deu pau no meu computador hoje. Reiniciar tudo. Um susto que agora não te vi aqui, pô. Tô voando solitariamente só. Escondendo ouro. Oi? Escondendo ouro. Que é isso? Tava atrás de você, eu não sei se eu tinha colocado água ou não, eu saí, aí travou tudo aqui. Eu tive que reiniciar a máquina, tudo, refazer tudo, entrar no servidor e voar sozinho. A térmica que eu tava enfraqueceu, e como eu vi que aquela ali tava mais nova e mais alta, eu resolvi arriscar lá e fazer esse ganho com um índice de térmica melhor. Vou sair aqui pra botar o voo. O S2 tá na escuta aí?
S2 ou SZ? Deixa eu ver aqui. Sierra Talvez seja Zulu, o Sierra Zulu acho que não tá no TeamSpeak. É porque eu entrei na térmica aqui, parece que ele tá virando pra direita, eu tinha entrado antes. Tava no chat. Eu tenho que girar essa térmica antes. O pessoal tá segurando o jogo pra botar o voo no. Aqui que vai mudar, né? Já. Ah, não muda nada, mano. A curiosidade mata. Bom, aqui teve um problema. Por enquanto eu A acho gente que eu chegou vou na bem, base só que... e ainda tá faltando 400 metros para chegar no aeroporto com uma crédito que a gente tava voando, que era 3,5. Então, aqui eu vou usar aquela técnica que eu falei para vocês. Em vez de ficar assim, independente de outra térmica e de parar para outro ganho, eu vou preferir diminuir o Macready e chegar com essa altitude que eu já tenho. Dar algumas golfinhadas aí, passar por algumas nuvens aí, tentar ganhar alguma coisa na passagem, mas sem parar. Muitas vezes essa parada para aumentar macréditos que já estão altos não valem a pena. Então eu vou tentar chegar do jeito que eu tô já, conservar um pouco e com a altitude tentar manter aí o DDH zerado e ver o que é que vai dar aí.
Alguém na escuta ainda? Positivo. Pra salvar o voo aqui, eu dou um exit e salvar e enviar? Como é que funciona aqui? Eu posso dar um exit flash, aí depois aparece a tela para salvar o voo? É assim que funciona. Você escreve o nome. Sim, você pode salvar, mas também já fica salvo automaticamente no last track. Você pode enviar esse também. Mas é melhor você escrever o nome e salvar. Dá um exit e save flight track, escreve o nome lá, mais garantido. Ah, perfeito. Eu achei que se desse exit ele não salvava, tinha que fazer isso antes, mas já consegui aqui. Obrigado, hein? Aqui você tá vendo um momento que eu pronto. tô reduzindo o Macred Meus 5 minutos de... e o DDH passando de negativo para neutro. É o Campos. DDH zerado. Por enquanto. Sempre é complicado você fazer um planeio de mais de 80 km. Com a pressão aí, eu sabia que o Brian Se ele ganhou tava por com a 64, média, eu vou destroçar a ele. média alta. Ele em algum momento aí no chat ele falou que tava com 164 de Tô média. 72 fora, voando a 200. Eu sabia que dava, porque eu já estava no planeio, voando a mais de 200, já com uma média alta. Eu sabia que ia ser difícil, bem próximo aí, uma disputa acirrada. Então, ficava tanto o desejo de forçar para garantir a vitória, mas a preocupação aí do DDH entrando no negativo. Ponto. Uma coisa que a gente que voa com esses planadores de alta performance e lastreados, né, é que você consegue voando nessas velocidades acima de 200 recuperar aí na final um DDH de até menos 150. Mas isso aí contando sempre com a possibilidade de pegar uma área de descendência aí no caminho. Então você capaz de não fica passar aí ele, não. com essa decisão sempre difícil para fazer. Eu prefiro ir mais conservador, vai ficar não tentar deixar ali o DDH o mais próximo do zero possível. Assim, se fosse outra situação, gostaria de ganhar, de deixar ele pelo menos aí com 200 positivo, mas sabendo também que na necessidade, caso houvesse necessidade, eu posso ganhar aí 150 metros na chegada usando a energia cinética do planador, né? Dez minutos fora. Tem que avisar? Acho que não. Ele ter largado mais tarde. 3 horas ainda. 10 minutos a mais aqui. Eu saí do ciclo da morte que eu peguei. Deu uma melhorada aqui no final.
Uma largada perfeita. Peguei a nuvem onde eu precisava. Do jeito que precisava e depois só merda. Nossa, o Jeff e o Fopa ficaram. O Juliette Echo Fox e o Fox 32 estão exatamente com a mesma pontuação. Isso pode ser a questão eles ficaram com a velocidade abaixo de não sei quantos por cento do primeiro colocado. Ah, tá. Não chegou todo mundo ainda tem. Não, mas eles estão com a mesma velocidade, então provavelmente eles estão no mínimo. É só ponto de distância. Pô, então fiquei mal, hein? 100 pontos de velocidade, por causa da diferença de velocidade. Eu não me lembro da conta certa. Vixe, o Sérgio desconectou. Boa noite, senhores. Boa noite, Finei. Tô bem, hein? Uai, cada hora que entra um resultado eu caio um aqui. Eu falo a mesma coisa. Depois que eu aperto o Enter, eu fico mais triste. Eu colei no René polêmica aí. Achei no meio do caminho. Colei nele. Aprendi a fazer prova diária. Cara, a prova diária é muito foda, cara. Eu nunca consigo escolher bem a área, não. Eu me emocionei aqui no último pedaço e me precipitei no primeiro. Então, cara, a primeira área, a ideia era... Nessa hora aqui você esquece Macred, você esquece velocidade que você vinha voando, você tem que ficar de olho no DDH. DDH negativo, você reduz, DDH positivo, você soca o nariz para baixo. Não tem, a conversa aqui é essa. Macred passa a ser detalhe. Você tem que chegar. Você pode, assim, deixar esse DDH um pouco negativo, porque você está no planador de alta performance, lastreado, então, mas a sua referência é o DDH, não é mais o Macred.
Lembrando que de forma nenhuma fazer isso, eu não recomendo fazer isso. Em qualquer momento aí pode ter descendente, pode ter mudança de vento. Então assim que você identificar que o DDH está ficando mais negativo do que deveria, acabou a margem ali, você começa a reduzir logo a velocidade e tentar voltar ele para pelo menos uma condição de neutralidade. Tentar também aproveitar o máximo de nuvens aí no caminho para voltar ele aí para uma ausência de déficit, ele zerado aí, garantir que você chegue. E principalmente na classe Club aí, não existe essa conversa. Você pode vir com a velocidade que ele tiver e você puxa ele ganha 30 metros, 40 metros e morreu aí, não vai para mais lugar nenhum. Então, ficar atento aí que de forma nenhuma eu estou recomendando que isso seja uma rotina aí. Agora, e vocês podem observar que eu estou fazendo isso, mas assim que passa aí de menos 70, menos 80, eu tô reduzindo, eu não estou deixando ele chegar no limite. Eu sei que isso aí com certeza eu consigo recuperar. E quanto mais lento eu estiver indo, menor é essa tolerância. Muita gente, como o Campolina fez, tenta ganhar a prova no planeio final. Tenta forçar demais no planeio final e às vezes dá errado, como ele pousou fora. Só que é o seguinte, a prova não se ganha no planeio final, a prova se ganha desde o primeiro segundo da largada, desde a preparação da largada. E cada momento que você comete um erro ou tem dificuldade de achar uma térmica ou centrar uma térmica, você está perdendo a prova ali. É a mesma coisa que os antigos falam aí, você não ganha a prova, os outros que perdem. Se você está voando no máximo que dá, assim, centrando, aproveitando ao máximo as térmicas do dia, pegando a melhor condição, esperando o melhor ciclo para largar, não tem como ir melhor que isso, as diferenças vão ser irrisórias. Então, não é necessário que você tente ganhar a prova arriscando, porque na verdade você ganha a prova fazendo as coisas da forma correta e sem perder tempo. Mesmo eu tendo ganhado essa prova, eu perdi no mínimo aí uns 6 minutos. Perdi 3 minutos saindo de uma térmica para o lado errado, perdi mais alguns minutos andando de lado durante a prova, porque estava ficando baixo e não tinha nuvem próxima. Então isso foi um planejamento, eu arrisquei deixar para subir com um vento de cauda e não deu certo. Então eu tive um prejuízo que se eu tivesse sido mais cauteloso, mais conservador, não teria acontecido. A carteira de piloto dele já tá vencendo, agora não tem mais o que eu fazer. Não checa de novo, né? Puta, não tem pedal pra glissar, agora fodeu. Flap negativo? Capta tudo.
fiz 1,59 de média. Tá ótimo, muito bom. Excelente. Vou cair uma posição com essa merda. Não tem limite pra chegada não, né? Só o chão. Eu fiquei na final lá, cara. Falei, puta, qual que é a posição mesmo do trem? Pra frente ou pra trás? Pra frente ou pra trás? Pra frente ou pra trás? Crash. Falei, se até o Formiga pousou sem trem, filmou e publicou, não. Por E ainda se gabava, né? Se gabou. Ele não contou que ele deixou uma GoPro naquele pouso lá, né? Tinha uma GoPro que ficava ali no trem, ele ficou pra trás, né? O Navarro também não. O Navarro também não pousou fora? Ou não pousou com o trem embaixo? Ou o trem em cima? Já, o Navarro já pousou umas 3 vezes, cara, com o trem pra cima. Olha, isso é quase que nem andar a cavalo. Quem não caiu ainda não sabe andar a cavalo. Exatamente, cara. Quase, né? Na verdade não era pra ser. Não era pra ser, mas se eu perguntar para esse pessoal que voa há muito tempo, pelo menos uma vez eles pousaram com o trem dentro. Aí, o Luiz Salt já lançou o resultado, já caiu mais uma posição. Toda vez que eu aperto o Enter, eu fico mais triste. Ó, eu já perdi uma também. O Luiz, passou? Luiz tem segundo ou tem Mas primeiro? ainda tá em segundo. Os amigos Luiz de tem gol segundo. Cara, o Luiz deve ter ficado bem próximo do Campos, hein? 997 pra 1000. Pessoal, vou nessa. Amanhã eu olho o resultado. Preciso dormir, tem que acordar cedo amanhã. Vai lá, abraço. Valeu, moçada. Obrigado. Falou, abraço. Falou. No Condor Club eu tô 3 pontos atrás do Campos. Qual foi sua O média? Zanin desgol dele? 3 pontos só, né, Luiz? Deve ter ficado bem próximo, cara. Hein, Luiz? O Zanin desgol dele? Acho que não. O que interessa é o Zanin agora. Pois é. Ó, e atrás do Polev, tá? Se ele ganhar essa prova, ele abre uma boa frente. Acabei de cair mais uma. Nossa. Tá foda, mano. Para de mandar resultado, caralho. Gustavo Zag. Tá. O Zag tá aqui no grupo. Ficou os dois de Curitiba ali, né? Isso. Térmica é muito forte, a gente tá acostumado. Próximo. Não esqueça que eu vou ir no Args também, né? Vai, tá dentro do esperado, Adriano. Eu já tô em 6º. Faltam mais 2 resultados pra mim cair pro 8º. Falta o Zanini, o Conrado e o Campolino, né? Não, eu tô fora completamente. Esquece de mim. Bom, tem. O Campolino fala isso, daqui a pouco tá lá. Na frente do Campos. Depois chora. Tem 5 aí. Temperar aí, tem que temperar a velocidade várias vezes. É verdade. Ajustando. É verdadeira. Ainda tem um Coca, não tem? Reduzindo e aumentando a velocidade de acordo com o resultado das passagens nas térmicas. Chegando aí bem Eu entrei embaixo, mas sem água, bastante saí, energia, tudo, eu tive que entrar de novo, já foi tudo por água abaixo. sem muitos problemas aí para garantir o pouso com segurança. Pra você ter uma ideia, eu tive que ficar voando lento Ficou aí pra o chegar suspense na 1h30, para saber se a gente ia conseguir 20 minutos antes. se ia conseguir bater o Campos. Vendo ali o XC dando 1,65,
Mas aí com a incerteza da precisão, da exatidão do dado do XC, né? Tem muita coisa no caminho aí. Mas dessa vez confirmou-se aí o dado do XC coisa de menino, e a gente ganhou essa etapa. Uma média de E 180. mais uma vez, Quero quero parabenizar aí a iniciativa da FPVV. Tem quantos ainda? Três Já- ou quatro? Já ir prevendo o futuro aí do voo à vela como uma ferramenta de treinamento dos pilotos, melhoria do nível, principalmente tenho o Conrado na questão de tomada de decisões e navegação. E vou tentar aí fazer essas avaliações, esses vídeos, essas com dicas que o que também aparece aqui nos no próximos voos. Alternate Condor Eu Server List tive dificuldade tá aí errado, tá o Célio, com a internet, estou com alguns Documenta vídeos e o prontos Peter já, Pan. mas dificuldade aí de Eu sei, upload mas eu digo, dos eles vídeos ainda pelo aparecem tamanho, né? Mas a gente achou aqui uma alternativa e eu vou tentar postar esses vídeos com mais Peter regularidade. Wolf, o Célio. Então, um abraço aí a todos, espero que vocês tenham gostado da análise aí. Eu sei que o voo é demorado, mas fica aí as dicas. Um abraço a todos aí, boa sorte no campeonato e nos voos aí pra Não, frente. só lá por 2 horas, mais ou menos. Só 4 horas da manhã. Mas esse resultado já é o certo. Pô, Queiroz, tem árvore lá na chegada, Queiroz. Pô, Queiroz. O resultado sai 2 horas. Lá, né? Vou chegar, não vou pousar fora. Hoje foi o dia da merda. Não, ficou tagarelando, parecendo a maritaca aí, ó, o que que deu. Hoje foi o dia da merda.